Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo para um bate-papo super especial o Dr. Marcelo Miranda, especialista em nutrologia funcional, bariátrica e aparelho digestivo. Bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado, Viviana. É muito prazer estar aqui, um grande prazer enorme. Agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade e agradecer a cada um dos que estão nos ouvindo e nos vendo. Espero poder colaborar à altura do podcast para que a gente consiga levar a informação adequada à população. Muito obrigada. Hoje o nosso bate-papo é sobre desinflame e elimine. Talvez vocês estejam pensando, nossa, mas que assunto diferente, o que elas vão abordar? O que eles vão falar? E é muito importante a gente abordar esse tema não apenas pela funcionalidade do nosso organismo, mas também a parte psicológica que envolve tudo isso, né, doutor? Claro. Recentemente, inclusive, saiu uma pesquisa mostrando, né, e uma orientação do CRM e das instituições de classe da psiquiatria, falando que agora, como mandatório você colocar dentro do tratamento dos transtornos do humor, né, da depressão, da ansiedade, o tratamento associado à alimentação e associado à atividade física, porque eles são um dos pilares do tratamento. E a gente sabe que existem várias formas de se inflamar, como você falou. O nosso corpo, ele trabalha, assim como todo o universo, em carga e descarga. Por isso tem horário de ficar acordado e tem horário de ficar dormindo. Por isso a gente tem um horário para fazer atividade física e tem um horário para se descansar, repousar, musculatura, recuperar. Por isso a gente come e a gente elimina. E também o estresse a gente tem que eliminar, né? As toxinas do nosso corpo a gente tem que eliminar. Tudo isso a gente tem mecanismos fisiológicos para eliminar, mas muitas vezes a gente acaba ou colocando muita porcaria para dentro ou eliminando pouco, né? E acho que uma dessa parte, principalmente falando em questão psicológica, é essa coisa que a gente tem cada vez mais aumentado os nossos estresse no trabalho, a nossa quantidade do trabalho e cada vez menos eliminado isso, porque a gente reduziu os nossos contatos com as pessoas que são importantes na nossa vida. Hoje você não passa mais aquela tarde na porta de casa conversando e eliminando o estresse do dia a dia, né? Quando está a família toda, cada um está no seu celular e às vezes não tem aquela conexão que ajudaria a eliminar essa toxina mental. Da parte digestiva, a gente tem colocado muito mais toxina para dentro e também eliminado muito menos, né? Porque uma das formas da gente eliminar, que a maioria das pessoas não sabe, é através das bactérias intestinais. Essas bactérias intestinais são fundamentais para eliminar muitas toxinas dos nossos organismos. Só que se a gente come mal, a gente vai nutrir as bactérias ruins. Essas vão crescer e vão acabar matando as bactérias boas e a gente vai perder essa proteção que a gente tem. E por que elas são importantes? Porque não só elas vão se nutrir e vão ajudar a eliminar alguns alimentos que sobram, como elas vão nutrir o nosso tubo digestivo e deixarmos nós com a barreira íntegra. Isso é como a sua pele. Se a sua pele está íntegra, se você tiver o contato com alguma bactéria, ela não vai entrar. Mas se você tiver um corte, o que a gente fala? Toma cuidado para não inflamar, porque toma cuidado para não entrar bactérias ali. O seu intestino é a mesma coisa. Você está comendo fibra e está nutrindo o intestino, ele está íntegro. Se você passa a não nutrir o intestino, ele começa a entrar bactérias e ali vai inflamar. E essa inflamação pode começar pequenininha no intestino e depois ela vai virando uma inflamação gigantesca. Ela vai virando uma inflamação de fígado, uma inflamação nos músculos, na gordura corporal e até no hipotálamo, que é uma parte do centro cerebral. Na verdade, vai virar inflamação em tudo e pode ser gatilhos para outras doenças, para doenças inclusive que a gente chama de doenças autoimunes, alergias, né? Doenças como a própria doença de Alzheimer ou até outras doenças autoimunes como tireoidite de Hashimoto, que é alteração forte na glândula da tireoide, e entre outras. E essas é a psoríase, que é uma de pele, que também que é
muito comum, que muita gente conhece. Então a gente tem que realmente ter esses processos bem ajustados para desinflamar e eliminar as toxinas, porque vai nos ajudar na vida toda, como um todo. E da mesma forma, como você disse, em relação às bactérias do bem e do mal, isso tem muita correlação também com a nossa vida, né? Se as bactérias do mal elas se sobrepõem às bactérias do bem, a gente vai ter uma desregulação no nosso organismo. Sim. Ainda assim, são com os nossos pensamentos e as nossas ações, né? Com certeza. Porque se a gente deixar com que a gente fique acumulando pensamentos, ações, né? Sentimentos ruins, a gente acaba sobrepondo aos sentimentos bons. Isso também nos desregula. Então, como é importante a gente se desinflamar, né? Com certeza. Esse é um ponto fundamental. A gente ainda não sabe explicar, mas é bem claro que o rancor, a falta do perdão são motivos bem clássicos para a inflamação, né? Eu estou com um paciente conhecido que acabou de infartar jovem, menos de 50 anos, e esse paciente não tinha nenhum histórico de colesterol alto, não tinha nenhum histórico cardiológico, não tinha nenhum histórico, se alimenta bem, faz atividade física. E aparentemente, assim, conhecendo um pouco ele de perto, ele não é meu paciente, ele é um conhecido, né? Mas analisando a história dele, o que a gente tem é isso, que, pelo menos de inferência, que foi uma inflamação via excesso de estresse e falta de perdão. Algo psicológico. Exatamente. Que acabou ocasionando tudo isso. Esse é um mecanismo que a gente ainda não conhece, mas a gente sabe que existe, sim. Existe tendências mostrando que isso acontece. Agora, explicar ainda não conseguimos, mas com certeza existe e está relacionado, vai acabar se relacionando com outros problemas físicos. Os problemas de pensamento, uma hora vão virar problemas orgânicos, isso aí é claro. A gente vê isso muito na minha área, tanto com as gastrites, né, que é sempre uma pergunta, a minha gastrite é nervosa? E é sempre a minha resposta, suas gastrites sempre são nervosas. A gente só precisa saber qual é o percentual do seu estresse que está gerando a sua gastrite, mas que ela está influenciando de alguma forma, com certeza está influenciando. É que para tratar algo é necessário encontrar a raiz do problema e muitas vezes é ocasionado mesmo pelos pensamentos, né? Por alguma ação, como tu comentou, a falta do perdão, a falta de uma ação realmente, né, de elaborar algo que a pessoa passou na vida, isso também é muito importante, né? Isso, a avaliação, com certeza. O padrão tradicional da medicina, a gente trabalhou muito com pensamentos cartesianos e foi desenvolvido esse padrão junto com o surgimento de doenças infecciosas, né? Então, que é aquele negócio, você tem uma doença por causa de uma bactéria, toma um remédio, matou a bactéria, acabou a doença. Isso normalmente é um pensamento mais simplista, com períodos curtos. Só que para doenças crônicas, isso não funciona. E hoje em dia, a medicina evoluiu muito nos outros quadros e nas doenças crônicas a gente não conseguiu evoluir nesse ponto de perceber onde é o problema. A gente sabe tratar os sintomas, melhorar a vida, prolongar a vida, aumentar o tempo de vida, mas a gente não sabe melhorar a qualidade de vida, mas a gente não sabe onde é o problema realmente para corrigi-lo e se ele tem correção, dependendo do problema. Qual tem correção e qual não tem correção. Essa é a grande sacada que a gente começa a ter quando a gente integra tudo, que é o caso da nutrologia funcional, onde a gente integra toda essa área, onde a gente vai estudar a raiz dos problemas. E aí, muitos problemas têm raízes realmente emocionais. Aliás, eu acredito que a maioria tem algum ponto de problema emocional. Só de você identificar alguma coisa assim, você já consegue propor um tratamento realmente que seja mais eficiente. E é bem importante, então, ter essa junção do tratamento psicológico com o tratamento medicinal, né, doutor? Acredito que sim. Se eu pudesse, se a gente tivesse braços e recursos para todos que tivessem lá, a gente indicasse um tratamento psicológico junto, seria muito importante. Acho que hoje em dia o grande problema do tratamento psicológico é as pessoas entenderem como é. Assim, qual é a função do tratamento psicológico? Ainda existe muito tabu, né? Existe. E assim, segundo o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, né, o Daniel Kahneman, ele fala
sobre um processo de pensamento, são dois na verdade, né? Rápido e devagar, tem até um livro escrito que foi best-seller, Rápido e Devagar, Duas Formas de Se Pensar, onde realmente ele trabalha com essa questão. Quando você tem uma demanda, você faz um processo como se você instalasse um programinha de computador na sua cabeça, como para dirigir. Primeiro dia para dirigir eu tenho que ficar pensando, vai, a hora que instalou eu não penso mais, é tudo automático, né? Só que assim, a gente instala esses drivers automáticos durante a vida muito no começo, 7, 8, 10 anos de idade, 15 no máximo. E aí, antigamente, na época dos nossos pais, a pessoa era treinada para fazer uma coisa, às vezes passava a vida inteira fazendo aquela coisa, passava a vida inteira na mesma empresa, passava a vida inteira na mesma cidade, né? E hoje a gente sabe que é completamente diferente, né? A gente tem uma realidade onde quase 83% das pessoas que formam numa área atuam em outra. Ou seja, transição de carreira é uma coisa que acontece dia a dia, mudança de cidade, novos desafios. Então isso tudo faz com que você precise, em vários momentos, né, na vida moderna, desinstalar drivers antigos e instalar novos, para que você consiga se adaptar à nova realidade. E esse até é um conceito interessante de uma palavra que é muito dita e pouco explicada, né? que é o tal de se ressignificar. Que seria o quê? Realmente, quando você tem uma nova realidade, você trabalhar com a adaptação. Olha, eu tenho uma nova realidade, diferente do que eu tinha. Não que isso seja bom, nem que isso seja ruim. O que eu tenho que fazer? Identificar essa nova realidade e trabalhar para que eu tenha o melhor desempenho dentro da nova realidade. E isso é muito uma questão psicológica, né? E também de aceitação. E a gente volta para o nosso tema principal, que é desinflame. Toda vez que você vai contra a natureza, de viver, de encarar, de ter leveza nesse processo, você acaba inflamando. Com e certeza. aí origina doenças. E também se você inflama em algum sentido, né, em algum pensamento, em alguma dor, isso também precisa ser trabalhado, desinflamado e eliminado. Porque senão aquilo ali se acumula como se fossem toxinas no nosso organismo, realmente, né? Porque existe essa correlação. Então é muito necessário, né? São toxinas no ponto de vista de energia, né? E aí quando eu falo de energia, não esotericamente, né? Mas o que são os neurônios? Eles trabalham por impulsos elétricos, que é energia elétrica circulando dentro do corpo. Então a gente tem essa produção de energia e realmente a energia de quando a gente está mal com a gente mesmo, de quando a gente não aceita as situações, elas realmente são muito tóxicas, né? Acabam te inflamando bastante. Principalmente porque é aquela velha história, né? Tem um padre que gosta de dizer, fala, se você ter raiva de alguém, ou não perdoar alguém, é como se você estivesse tomando um veneno para outra pessoa morrer. Então, você está fazendo mal para você mesmo, esperando fazer o mal para outra pessoa. E aí é a hora que você, na verdade, acredita estar fazendo duplo mal, né? Porque é muito melhor você realmente deixar passar isso aí, né? Conseguir lembrar aquilo ali sem a dor, né? Para que não te faça mal e para que você não fique pensando em fazer mal para mais ninguém. É que não tem como terceirizar um sentimento, né? Principalmente um sentimento ruim, uma amargura, um rancor, uma tristeza. Você não tem como colocar num pote e entregar, né? Exatamente. Destinar a alguém. Você tem que saber elaborar. E aí, se não bem elaborado, isso acaba se transformando em grandes consequências, que é exatamente para a própria pessoa, né? Porque a gente também não consegue terceirizar as consequências das ações. Isso. Então, é muito importante as pessoas criarem essa consciência de que ainda há tempo de desinflamar e eliminar. E a pergunta que fica, né? O que a gente está precisando desinflamar? Será que a gente está tendo consciência disso? No tratamento do emagrecimento, a gente tem 6 pilarezinhos que eu acho que é muito interessante para desinflamar. Um dos pilarezinhos que a gente trabalha como se fosse uma pirâmide, a base da pirâmide seria o maior, seria realmente o controle do estresse, né? Você ter como controlar o teu estresse é muito importante. E aí tem várias formas, né? O segundo seria o círculo circadiano, ter um sono adequado, reparar-se adequadamente. Aqui na cidade a gente tem 2 empresas que funcionam 24 horas, né? E a gente sabe que essas empresas, elas
elas são indústrias que vão funcionando 24 horas, só que tem um tempo que elas têm que parar para fazer a revisão do maquinário. E é assim com o nosso corpo. E até eu comento com meus pacientes, não vai comer no finalzinho do dia, assim, tão perto da hora de dormir, que senão na hora de fazer a manutenção do intestino, do tubo digestivo não vai ser feita, porque ele tá em funcionamento. Então a gente tem que dormir bem para ter uma boa manutenção dos nossas células, eliminar as células que não prestam, fazer novas células quando necessário, etc. Depois seria realmente a alimentação, né? Cuidar com a alimentação rica em frutas, verduras, rica em alimentos. Acho que um negócio simples para você pensar é assim, olha, na época do meu avô, do meu bisavô, esse alimento existia? Ele já poderia comer isso que vem da natureza? Poderia. Então esse aqui pode fazer parte da minha dieta. Aquilo que nasceu, que foi o homem que inventou depois, a gente tenta evitar um pouquinho. Depois a atividade física. Depois a gente trabalha com os relacionamentos interpessoais, né? Que é como você se relaciona com seus familiares, com o seu trabalho, com seus amigos. E aí você ter realmente essa parte de trabalhar o seu psicológico para ver se alguém está te desagradando, qual é a forma de você não guardar isso para você, né? Também não mandar para o outro, né? Trabalhar em si mesmo, por que aquilo está te incomodando, Exatamente. Né? E por último, a gente trabalha o contato com a natureza, que é importante para a gente ter realmente também eliminar, né? A gente sabe que eletricamente, quando a gente pisa no chão, a gente se neutraliza, né? Digo pisar no chão, pisar o pé na grama, na areia, a gente se neutraliza do ponto de vista elétrico, né? Porque a Terra funciona como como se fosse um para-raio, né? Vai te equilibrar do ponto de vista eletrônico, e a gente acredita também que é um contato que também leva uma paz de espírito, entre outras coisas, pro teu corpo. Então, na verdade, o tratamento ele envolve muito a questão psicológica, né? Muito. E que muitas vezes é terceirizada, deixada de lado ou não tem importância, né? Às vezes no consultório o paciente começa a conversar, fala assim, não, doutor, me desculpe, eu sei que o senhor não é psicólogo. Eu falei assim, mas então a gente tem que ajudar de todas as formas, até porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir passar por um profissional, né? Vai conseguir ter recursos para ir nos todos os profissionais que ajudam. Então, dentre essas pessoas, a gente tenta ajudar de todas as formas que a gente englobar, e também para a gente, como normalmente eles nos procuram em primeiro plano, a gente mostrar o quanto isso é importante, e se realmente, quando realmente é possível, sempre que possível, a gente mostrar qual que é o benefício, né, de ele estar numa equipe multidisciplinar, uma equipe que consiga enxergá-lo como um todo. Porque nessas doenças crônicas são assim, se você consegue melhorar um pouquinho em cada área, você consegue um benefício muito maior do que se você ficar focado numa coisa só. Muita energia para mudar uma determinada coisa e às vezes esquece do que tem ao redor. O contexto, né? Exatamente. Isso aí normalmente produz uma mudança muito artificial que não funciona não se sustenta no longo prazo, e com efetividade baixa, porque às vezes você até melhora uma área, mas o fato de não melhorar as outras, você não colhe todos os benefícios do tratamento que poderia te dar. Como da parte da obesidade que a gente trata com frequência, né? Que assim, não é só perder peso, é tudo o que vem associado àquilo. É o ganho de disposição, é melhora hormonal, prevenção de doenças crônicas, outras que podem estar associadas, principalmente o câncer, diabetes, hipertensão. Então você vai ganhando um grupo de coisas associadas que vão te melhorando como um todo. E realmente é isso, você tem vários profissionais trabalhando juntos, uma equipe multiprofissional, coesa, trabalhando junto, todo mundo focado, cada um fazendo a sua parte para te ajudar a ter, que seja pequenas mudanças, mas em várias áreas, a sua efetividade vai ser muito maior. Com certeza, né? E hoje, se nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos escutando, que se identificou ao longo da conversa e está vendo que na sua vida está inflamado, não está eliminando, o que você diria?
Primeira coisa, eu diria para você, esse é o primeiro ponto, é uma opinião pessoal. Eu diria para você se reconectar um pouco mais com Deus. Acredito que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você se reconectar com você mesmo. E o terceiro ponto é você se reconectar com as pessoas que estão em volta de você. Então, Jesus resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos em 2, onde seria um você servir a Deus, o segundo você estar conectado com você e com o seu grupo. Né? O seu grupo pode ser sua família, sua rede de amigos, sua rede de trabalho. Acho que esse é o primeiro ponto para você resolver os problemas que tem nesse passo. Porque daí em diante você vai estar fortalecido para conseguir mudar sua dieta, para conseguir fazer atividade física, para conseguir entender qual a importância de um alimento X ou Y na sua vida e qual é o grau de problema que outros alimentos podem trazer na sua vida. Porque aí você começa a enxergar assim, as reais necessidades que você tem de forma mais clara e não deixa a parte psicológica contribuir negativamente para você não ter que ficar comendo o chocolate porque está com raiva do fulano. Eu vou me entupir de doce porque briguei com o meu chefe. Porque eu estou muito solitário, vou descontar na comida. Isso é muito comum, mas infelizmente não resolve. Você só vai estar se afundando mais no poço. Por quê? Porque você está fugindo de resolver. É um sabotador, né? Você acaba se sabotando. Você quer, naquele momento, não entrar em conflito com você ou com outra pessoa para ir resolver o problema. Mantém ali, só que no longo prazo aquele problema vai acabando te destruindo, ponto a ponto, cada vez mais. E no final das contas, tudo é autoconhecimento, né? E é uma muito jornada individual, né? A gente não consegue terceirizar nem delegar essa função que é real de se conhecer e de buscar por si só melhorias na vida, né, doutor? Exatamente. Nesse ponto eu acho interessante também deixar a mensagem que assim, nunca diga assim, eu sou assim e pronto. Eu sou assim. Porque a neuroplasticidade, até a própria epigenética já mostrou o seguinte, dentro dos genes que você tem, você pode fazer uns se expressarem e outros não. Não, a gente não sabe ainda como fazer isso, mas a gente sabe que é possível. Então é o seguinte, a gente é aquilo que a gente quer ser. E principalmente na hora que você fala assim, olha, eu não consigo fazer isso. Essa é uma afirmação completamente correta. Se você não acha que você não consegue, você não vai conseguir. Se você achar que você consegue, você tem uma grande chance de conseguir. Agora, se você já achar que não dá conta, realmente você não vai dar conta. Nem e acabou dizendo para si mesmo que não consegue. Exatamente. Então, antes de tentar, já se negou. Você já começou a colocar no seu inconsciente que você não serve para aquilo. E aí uma incapacidade total, né? E aí esse ponto que você falou, se conhecer, para conhecer os seus limites, para saber os seus desejos, né? Saber o que é que você realmente quer e dentro dos seus limites, como você vai conseguir chegar naquilo. Eu sempre costumo dizer, não existe um caminho só para chegar nos objetivos, a gente tem vários caminhos. E é autocontrole, autoconhecimento, né? E dedicar um tempo para isso, que não se dedica, né? É muito importante. A vida vai passando, a rotina vai tomando conta. Quando você vê os dias, as semanas, o mês passou, nós já estamos, né? Adentrando o ano com toda a força. E a gente vai se deixando para depois, né? E deixando algo que nos transforma, que realmente é o autoconhecimento, né? Acessar essas inflamações, né? Acessar esses sentimentos, esses acontecimentos que a gente não consegue eliminar. Às vezes, a virada de chave da nossa vida acontece quando a gente toma coragem de acessar esses sentimentos e fazer essa transformação, né? Exatamente. E para quem tem uma dificuldade de viradas de chave, podem ser pequenas, viu? Pode ser uma viradinha por dia, que no final ali, ajustando a rota, né? Quem sabe como é voo, né? O avião não sai reto e pousa reto, ele vai ajustando a rota e aqueles ajustes de rota é como a gente tem que fazer. Ir ajustando a nossa rota, fazendo viradas de chave rumo ao que a gente quer para a gente conseguir chegar no objetivo de forma que não nos custe muito caro também. Exatamente. Muito obrigada, doutor, pelo nosso bate-papo hoje. Eu que agradeço.
Agradeço a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Agradeço muito a sua gentileza de me convidar. Agradecer também a Deus pela oportunidade. Espero que tenha sido útil aqui para aumentar o conhecimento de todos. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu. Obrigada a você que tem nos acompanhado. E fica a mensagem para você ao longo desse bate-papo tão legal que a gente teve hoje. O que na sua vida você precisa desinflamar e eliminar? Talvez chegou a hora de você realmente se aprofundar no seu autoconhecimento, transformar a sua vida, fazer viradas de chave e viver o melhor, que só depende de você. Até mais!